Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe um desenhando em tempo real. Hoje eu não tô mostrando meu rosto, né? Eu vim direto pro desenho, logo eu explico pra vocês. Mas gostaria de explicar também a razão do porquê eu queria trazer esse vídeo de desenho em tempo real. Muitas vezes eu acho que a gente sente uma certa pressão para desenhar mais rápido, ou então sente a necessidade de desenhar mais rápido, e a gente não tem muita noção, né, do tempo que leva para fazer as coisas. Eu falo por mim, né, geralmente quando eu falo essas coisas é baseado na minha própria experiência. Eu muitas vezes ficava incomodada com o tempo que eu levava para fazer algum desenho. E aí, às vezes, você vê o processo de outra pessoa, só que você nunca sabe. Tá acelerado, não tá? Como é que é? Quanto tempo essa pessoa leva? E aí, eu quis trazer esse vídeo aqui hoje justamente pra gente discutir isso. Quanto tempo leva para fazer um desenho? Como funciona cada tipo de desenho? Aí, eu aproveitei, né, que ontem eu estava muito estressada. Pois é, né? Quem diria? Eu tava muito nervosa ontem, eu tava estressada, eu tava ansiosa, enfim, não tava muito legal não. E aí eu falei, eu vou desenhar qualquer coisa aqui, vou gravar e se sair uma coisa legal, beleza. Sabe quando você tá assim, bem querendo chutar o balde? Eu tava assim ontem. E aí eu fiz um desenho aí que era o que veio na cabeça na hora, né? O que eu quis fazer. E vocês vão ver aí o processo dele, como é que funciona. Só que o que acontece? Por conta de ser um desenho que eu tava meio de saco cheio com a vida, que eu não estava com grandes ambições com ele, acaba sendo um desenho que eu consigo fazer mais rápido. E aí, isso é um dos pontos que eu queria falar com vocês, né? A velocidade que a gente demora para fazer um desenho vai depender também do que a gente tá fazendo e para que a gente tá fazendo. Se eu tô fazendo, por exemplo, um desenho para um fim profissional, né, de trabalho, eu vou provavelmente dedicar muito mais tempo para fazer esse desenho. Desde o processo inicial de thumbnail e preparação da arte, porque eu vou fazer vários esboços, eu vou tentar fazer ele o melhor que eu puder, até o processo de desenho mesmo, né? Eu vou ter mais cuidado para ficar certinho, vou inverter o desenho para ver se tá ficando desproporcional e tudo mais. Aqui, como eu tô fazendo só para mim, e para descontrair, né, para soltar a mão, eu falei, o que vier é lucro, tá tudo certo, sabe? Não tinha grande ambição nesse projeto. Agora, quando você é contratada, aí é diferente, né? Existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade acrescenta tempo no processo de criação. Ai, gente, eu tô enfiada com a cara dentro do meu guarda-roupa para gravar esse áudio, para ter um áudio um pouquinho melhor, mais gostosinho de ouvir, né? Vocês estão sentindo a diferença? Nossa, é muito bom o áudio fica quando eu gravo assim. Só que o problema é que mesmo assim, vocês ouviram meu irmão me chamando? Ai, meu Deus. Paciência, né? Já expliquei essa situação pra vocês. Que em casa é assim, né? Toda hora eu tenho que socorrer alguém. Brincadeira. Mas enfim, eu tava estressada ontem e eu não gravei o áudio porque tava uma barulheira, eu não tava muito com paciência, mas eu ainda assim queria... Na verdade, eu queria gravar ontem, né? O pessoal que trabalha comigo, as pessoas que me conhecem, às vezes até falam, Bárbara, eu não consigo te imaginar estressada. E eu fico, mal sabe eles, né, que às vezes eu fico bastante, assim, eu sou meio chata. Aí a minha intenção inicial era realmente, assim, só fazer um desenho descompromissado mesmo, e aí o que saísse eu via, né. E aí ficou até legal, eu até gostei do resultado, então eu trouxe aqui pra vocês verem como funciona. E aí vocês viram que a gente tá agora em 3 minutos e eu fiz já o esboço inicial do projeto. E agora sim é que eu vou começar a detalhar um pouco mais, adicionar luz e sombra e tal. E esse aqui é o tipo de desenho que eu fui descobrindo enquanto eu fazia. Eu não tinha uma ideia do que eu ia fazer. Na verdade, a princípio, eu só queria fazer vários rostos, porque é uma coisa mais simples, mais fácil. E como eu falei com vocês, eu tava sem paciência. Então, eu queria só fazer uma coisa que me fizesse me sentir bem por estar fazendo uma coisa que eu consigo fazer, sabe? Só que aí eu acabei, quer saber? Vou fazer uma coisinha a mais aqui. E é assim que muitas vezes eu começo muitos desenhos, querendo fazer um negócio simples, e quando eu vejo, já deixei o negócio muito mais complexo. Mas tá tudo bem, né? Como eu falei, quando é um projeto pessoal, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum, mudar de planos no meio do caminho. Isso é completamente normal. E ontem, o motivo de eu estar estressada era justamente porque eu tava nervosa, que eu não tava conseguindo fazer tudo o que eu queria fazer, sabe? Ou melhor, que
era imposto que eu precisava fazer, né? Porque eu não precisava fazer tudo no mesmo dia. Mas sabe quando você fica de cabeça cheia e aí as pessoas começam a falar um monte de coisas que você tem que fazer e você começa a ficar maluco? Então, era essa situação que eu me encontrava ontem, né? Mas o que eu posso fazer, né? Tentar controlar o que eu vou deixar me influenciar do que tá vindo externo a mim, né? E eu não tô falando isso porque, as pessoas são horríveis. Não, as pessoas estão, às vezes, só fazendo comportamentos normais dela, né? Ou falando coisas que realmente são importantes. Mas cabe a nós realmente se organizar e entender o que de tudo que você tá recebendo é válido pra você nesse momento, o que não é. E esse é o meu caso, né? Às vezes eu tenho realmente muita coisa pra fazer ao mesmo tempo e eu começo a ficar meio maluca. Esse é um problema recorrente pra mim. E aí eu tento respirar fundo e começar de uma coisa de cada vez, sabe? Aceitar que não dá pra fazer tudo de uma vez é uma coisa que eu tenho melhorado bastante, pra ser sincera. É uma evolução que eu tenho reparado, assim, em mim. Eu tenho conseguido mais agora fazer isso um pouco melhor, sabe? Uma outra questão também que geralmente me incomoda bastante é que, como eu já tenho naturalmente uma rotina um pouquinho apertada, eu tento sempre deixar ali alinhado pra mim, né, o que eu vou fazer em cada dia. Mas às vezes imprevistos acontecem e as coisas desandam completamente. E isso é um outro processo que eu tô lidando, né, de aprender a não ficar tão estressada assim com isso, quando eu não conseguir fazer por conta de motivos externos, né? E entender o que ali foi responsabilidade minha, o que não foi, o que eu posso fazer diferente pra próxima vez, mas não deixar isso também me estressar demais, sabe? É uma coisa que eu tô aprendendo aí a fazer. Bom, sobre o desenho, olha só, como de uma hora pra outra, né, o negócio já evolui, já passaram mais 3 minutinhos aí, eu já adicionei os detalhes do rosto, tudo. E sendo bem sincera com vocês, a parte que eu menos gostei do desenho foi, eu acho que esses olhos dela, porque eu sei que eles estão esquisitos, eles não estão muito proporcionais, assim, eles são um pouco diferentes um do outro. Mas eu também não liguei muito, pra ser bem sincera, eu só fiquei, tá bom, tanto faz. Nessa parte ficou bem clichê, a parte que eu mais gostei é a próxima que eu vou fazer, que é uma outra personagem que vai estar ali atrás dessa menina. Essa parte eu gostei bastante. Eu fiquei assim, que beleza, olha só. Nem tava esperando. Mas depois, quando eu chegar nela, a gente pode falar dela. Mas me contem aí, como anda a semana de vocês? Tá tudo certo? Vocês estão lidando bem com as coisas? Eu acho engraçado que ainda é fevereiro e eu já tô nessa pilha toda, né, que eu falei pra vocês. Quer dizer, eu não sei se eu vou postar esse vídeo em fevereiro, porque eu tô gravando ele com antecedência. Eu vou contar um segredo pra vocês, né? Foi uma coisa que eu fiz. Eu tenho vários vídeos gravados e eu não editei eles ainda. E aí o que acontece? Eu vou editando conforme vai dando e vou colocando eles, programando eles pra postar. Isso é um negócio que eu vi que funcionou super, que foi muito legal. No final do ano passado, 2023, é isso mesmo? Que ano a gente tá? Meu Deus, só um segundo. A gente tá em 2024, não é? Acho que é, meu calendário não tá mostrando aqui agora. Ai, gente, como é que a pessoa não sabe o ano que ela tá? É que nesses começos de ano eu fico confusa. Mas enfim, em 2023, eu tava já com esse monte de vídeo gravado, porque tinham projetos que eu tava fazendo e tal, que eu já tinha deixado gravado, mas coisas da vida, trabalho, né? Eu mudei de emprego, aconteceu um monte de coisa, eu não consegui terminar de editar os vídeos. E meu computador também, eu tava precisando consertar ele, o celular, e aí não dava pra editar. E aí agora o que eu tô tentando fazer, que foi o teste que eu fiz no final do ano passado, foi ir editando os vídeos, mas ao invés de eu já postar eles assim que eu editar, eu programo eles pra ser postado daqui a um tempo. E eu vou editando outros vídeos e deixando na fila, porque aí quando eu voltar a postar, a ideia é que eu consiga postar com mais frequência, mais certinho. No final do ano passado eu tentei fazer isso e foi muito bacana, porque eu consegui postar bonitinho todas as semanas de dezembro e tal. Então, nesse ano, eu queria tentar postar pelo menos um vídeo por mês. Eu ainda não consegui começar isso, né? Porque em janeiro eu não postei e fevereiro eu tô decidindo ainda se esse vídeo aqui vai ser postado em fevereiro ou se vai ser postado depois, como eu tô falando aqui com vocês. E olha só, você tá vendo isso no futuro, você já sabe a resposta. Eu não sei, porque você sabe quando você tá vendo esse vídeo. Mas eu não. Enfim. Então eu tô com outros vídeos aí pra editar também. E eu vou fazer essas edições
e ir programando as postagens dos vídeos. O ideal para mim seria programar para dezembro, conforme eu fosse fazendo os outros vídeos, eu postaria um por um. Ia colocando, né? Por exemplo, vamos supor, esse daqui é o primeiro que eu tô editando, então eu colocaria ele para dezembro. E aí, o próximo que eu editasse, novembro, sabe? Mas eu acho que eu não vou pôr isso pra novembro, já que eu tô contando todo esse esquema pra vocês. Talvez eu ponha ele antes, né? Quem sabe março ou até fevereiro mesmo. Já que em janeiro eu já não postei, né? Não sei. Enfim, já falei que eu não sei. Aí eu tava fazendo a mão e eu fiz ela com uma mão minúscula. E nessa hora eu tava dando risada sozinha, porque eu lembrei de uma coisa. Quando a gente começa a desenhar, isso é um erro muito comum, né? De a gente fazer mão muito pequenininha e tal. Só que é engraçado, né? Porque as pessoas, às vezes, têm mãos pequenininhas mesmo, né? Vocês conhecem alguém que tem alguma característica que você olha e pensa: caramba, essa pessoa parece que saiu de um desenho animado. Porque essa característica é muito coisa de desenho animado, sabe? Tem pessoas que têm rostos que parecem de desenhos animados, né? E eu tava pensando sobre isso, né? Que é muito engraçado, porque às vezes por conta disso, tem pessoa que usa isso de desculpa pra desenhar dessa maneira. E assim, é muito engraçado porque quando é um artista profissional fazendo essas coisas, a gente fala: não, mas é estilo do fulano. E aí, às vezes, as pessoas usam isso também, né? Ah, é o meu estilo, que é assim. Só que a gente tem que ter cuidado. E eu também achei que seria legal a gente conversar sobre isso. Esse vídeo aqui vai ser uma tagarelação sem fim. Como vocês estão vendo, eu tô só soltando um monte de coisa. Mas pra quem assiste Desenho e Fala já deve estar acostumado, né? Desenho e Fala é assim mesmo. A gente vai tagarelando, vai batendo um papo aí. No final do vídeo a gente tricotou sobre tudo nessa vida. Mas o que eu ia falar sobre isso, né? Como é que a gente identifica, então, o que funciona, o que não funciona? O que é estilo do artista e o que é só um erro mesmo? Por que às vezes a gente taxa uma coisa de erro e outra não? É porque as coisas, elas precisam ter como se fosse uma sintonia, os elementos do desenho, né? Porque mesmo que a proposta do desenho seja lhe parecer estranho, existe uma estética que traz sintonia pra gente. Então, por exemplo, se eu faço um desenho inteiro realista e uma mão pequenininha, aquilo parece fora da estética, sem propósito nenhum, sabe? Aquilo parece uma coisa que não foi proposital. Agora, por exemplo, se eu faço esse mesmo desenho todo realista com uma mão pequenininha e, sei lá, a pessoa está tentando pegar moedas caindo, por exemplo, isso já parece trazer um significado para o meu desenho, então parece proposital. Isso é um exemplo. Agora, se eu faço, por exemplo, um desenho todo realista, porém com exageros em várias coisas, então ele é realista, ele tem um acabamento realista, mas, por exemplo, a cabeça é grande, o corpo é pequenininho e as mãos são pequenas também. Aí é outra coisa. Então, é tudo sobre um contexto inteiro, né? O que era a sua intenção com aquilo, como você normalmente costuma fazer. E é por isso que, às vezes, a gente identifica quando uma pessoa quer ou não fazer uma coisa, sabe? Dá pra perceber. E se ninguém tá percebendo, né? E se muitas pessoas estão reclamando, talvez seja o momento de você olhar e pensar: como eu posso tornar isso aqui mais óbvio, né? Parecer realmente um exagero. Talvez eu tenha que exagerar ainda mais. Talvez eu tenha que mudar alguma coisa no contexto, sabe? E às vezes é erro nosso mesmo, sabe? E aceitar, né? Se for realmente uma coisa que você não tinha intenção de fazer, tentar consertar isso, né? Vou contar um caso pra vocês de quando eu tava ainda aprendendo a desenhar. Lá pros meus 16 anos, assim, mais ou menos. Eu comecei velha, mas gente, vocês estão pensando o quê? Não comecei velha, né? Mas em outro momento eu conto a história pra vocês. Eu não comecei com 16, mas com 16 eu ainda não desenhava muito bem, né? E aí, que teve uma vez que eu até fui paga pra fazer esse desenho. Cobrei R$2, meu Deus do céu. Eu cobrei R$2 pra fazer a Elsa e a Anna de Frozen. E aí eu desenhei as duas e eu não lembro quem, falou assim: nossa, mas elas estão muito cabeçudas. E eu fiquei assim: oxe, mas o personagem da Disney é cabeçudo mesmo. E eu fiquei sem entender. E aí eu fui recentemente olhar fotos nos desenhos antigos e eu vi a foto desse desenho. E eu pensei: caramba, agora eu entendi. Eu tinha tentado fazer nesse desenho uma imagem em perspectiva.
Só que eu não manjava tanto de perspectiva na época. Eu acho que eu nunca nem tinha estudado isso na minha vida. E só que eu queria fazer. E aí, por conta de eu ter feito errado as proporções da perspectiva, ficou parecendo que ela tinha um cabeção, porque eu só exagerei na cabeça, o resto do corpo eu fiz normal. Ai, gente. Mas isso é completamente normal, né? Quando a gente tá aprendendo a estudar, quando a gente tá aprendendo a desenhar, e até depois também, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo. Se eu pegar esse desenho aqui que eu fiz agora e parar pra corrigir ele, eu vou achar um monte de coisa errada. E tá tudo bem, sabe? Nem tudo que a gente tem que fazer tem que ser perfeito. Mas se você quer evoluir, é importante você identificar essas coisas e saber quando é o momento de se corrigir também. Por que eu digo que tá tudo bem nesse desenho? Volta lá naquele tema, né? Isso aqui é um sketch descompromissado, eu não tô querendo fazer nada demais aqui. Eu só tava mesmo querendo desestressar. Mas se fosse uma coisa mais profissional, aí eu teria que corrigir. E como é que eu poderia fazer isso, Bárbara? Olha só, dica de ouro. Talvez eu repita isso em algum vídeo com um título voltado pra dica, né? Mas só pra já dar um help pra vocês, uma coisa que ajuda bastante a gente a identificar coisinhas erradas no desenho é inverter esse desenho. Como eu vou inverter um desenho, Bárbara? Se você estiver usando Photoshop ou algum software, é super simples, né? É só você inverter a imagem. Agora, se você estiver na folha, é mais difícil. Como é que você vai fazer se você estiver na folha? Você pode colocar essa folha contra a luz e olhar ela pela parte de trás, porque aí, como você pôs ela contra a luz, você vai conseguir ver as linhas na parte de trás e ela vai ficar ao contrário. E aí você vai perceber que você fez o olho torto, que um monte de coisa que pra você parecia que tava ok, na verdade não tá. Porque você tava com o olho viciado, né, naquela imagem. A gente cria esses vícios mesmos, tá, gente? Até artista profissional precisa fazer isso. Outra coisa que dá pra fazer também é virar de cabeça pra baixo. Isso também ajuda às vezes, mas eu pessoalmente prefiro essa dica da luz. Eu acho que a gente vê melhor as coisas que estão erradas. Ai, gente, olha que lindo. Ai, eu amei essa parte desse desenho, de verdade. E fazia tempo que eu não desenhava uma pessoa mais velha, sabe, e tal. Então eu gostei bastante, assim. Eu acho que ficou bem expressivo. Cheguei bem, assim, aonde eu queria com essa parte do desenho. Quero fazer mais. Foi muito bom. Fazia tanto tempo que eu não desenhava quando eu fiz isso aqui. Parece que toda vez que eu apareço aqui eu tô falando isso. Agora eu tô com essa sensação. Aqui não, mas no Instagram. Sei lá, direto eu falo, ai, faz tanto tempo que eu não desenho. Mas é de fato, assim, sabe? Às vezes eu faço uma carretada de desenho de uma vez e eu fico uns dias sem. Porque a gente tem outras obrigações na vida, né? Outros afazeres. E sonho de princesa meu será o dia em que eu não precisarei mais ficar tanto tempo assim sem desenhar. E eu tô correndo atrás pra isso poder acontecer. Olha aí o foco voltando, que beleza. É tão bom poder enxergar, né? Ó. Galera, outra coisa que eu queria explicar pra vocês, né? Vocês estão vendo que o ângulo do vídeo tá meio diferente, não é? Acho que talvez vocês tenham reparado. O que acontece? Eu precisei mudar um pouco aqui a estética do negócio, o setup. Eu vou fazer uma pausa aqui no desenho só pra mostrar rapidinho pra vocês o que eu fiz aqui. Tô meio emburrada porque, como eu falei com vocês, eu tava meio de mau humor. Gente, tinha quebrado o meu negócio de segurar o celular pra gravar. E aí eu fiz essa gambiarra aí porque também quebrou o meu ring light. E aí eu tive que fazer toda essa trambicagem. Eu tô usando esse negócio aqui de madeira pra segurar o celular enquanto eu gravo o desenho, gente. É uma gambiarra, mas tá funcionando. Tá funcionando. Porque isso é outra coisa que eu tava meio estressada, que eu fico meio estressada às vezes, sabe? Parece que as coisas ficam quebrando toda hora, eu não sei se o problema sou eu. Agora eu tô dando risada, né? Mas quando acontece, às vezes eu fico meio brava, sabe? Porque assim, a gente já não tem dinheiro pra comprar as coisas. E quando compra, ainda quebra. Mas enfim, essa do ring light eu acho que eu já tinha contado, né? Mas como muita gente começou a acompanhar recentemente, e eu acho que o pessoal do YouTube não deve saber, eu vou comentar. O ring light foi culpa minha. Acho que, sei lá, uma semana depois que eu comprei ele, eu quase derrubei ele. Acho que eu chutei, sei lá o que aconteceu, que eu tava com ele montado, porque eu tava gravando, tropecei nele, alguma coisa assim. E eu fui segurar ele e segurei ele pela haste. Quando eu segurei ele pela haste, a parte de cima, que é a parte da luz, é mais pesada, ela quebrou o plástico que prende ela na rolinha, que prende ela na haste.
E aí ele ficou todo zoado. Eu já remendei com o Drepop, já tentei tudo quanto é coisa e toda hora quebra de novo. Eu comecei a ficar irritada porque, né, foi R$ 120. E aí, talvez pra você não pareça muita coisa, porque realmente, assim, se você for ver, não é, nossa, a luz mais cara, né? Só que pra mim, esses R$ 120 foi um investimento, sabe? Eu fiquei brava porque quebrou o negócio. E aí, porque eu não vou jogar fora, eu me recuso a jogar fora o negócio que eu paguei. E nem se pagou ainda, porque, né? Nem gravei direito, eu vou jogar fora, eu vou nada. E aí eu dei o meu jeito, né? E agora eu tô tentando dar meu jeito de novo. Se Deus quiser, vai dar certo. Uma hora eu vou conseguir e arrumar isso direito, comprar outras luzes e tal. Mas até lá eu vou me virando como dá. E a mesma coisa foi o suporte que eu segurava o celular. Por isso que tá em outro ângulo também, né? Não sei se vocês repararam, mas tá em outro ângulo. Eu mostrei pra vocês que agora eu tô usando esse negocinho de madeira, que também tem uma história engraçada, mas primeiro, né? O negocinho de pôr o celular, um deles acho que foi meu irmão que quebrou, se eu não me engano. Que ele tava tentando posicionar ele de um jeito lá e aí quebrou, acho que foi isso. E o outro é o que eu tô usando pra segurar o negócio, só que ele não fica muito bom de pôr o celular ali, aí eu preferi usar isso aqui. Que eu acho que ficou até mais artístico, pra ser sincero, nesse negócio de madeira, porque ficou com angulação, vocês veem mais de perto o desenho. Eu gostei, a única coisa que eu não gostei é que às vezes eu começo a desenhar fora do lugar onde vocês estão vendo e eu não percebo, porque eu tô concentrada no desenho. É a única coisa que eu não gostei, mas eu gostei desse ângulo assim, sabe? E esse negócio aí, eu gostaria de fazer um agradecimento para o meu patrocinador. Não tá sendo patrocinado esse vídeo, mas tecnicamente tá, porque esse negocinho de madeira eu ganhei numa casa de sushi que eu fui, que a mulher foi super gente boa, ficou batendo papo comigo, com meu amigo que foi comer comigo, e ela deu pra gente esses porta-celulares. Então, se você está assistindo isso, saiba que você salvou minha vida, porque se você não tivesse me dado esse suporte de celular, eu não teria como gravar agora, veja só, eu ia estar passando um sufoco. Eu ia tentar dar um jeito, provavelmente sim. Talvez eu gastasse muita fita crepe no processo, provavelmente, mas eu acho que não ia ficar tão legal como ficou, graças a você. Então, muito obrigada. Vou voltar lá e eu queria dar um quadro pra ela, mas eu quero pintar um quadro em tela, né? Então, eu vou tentar comprar uma tela e quando eu voltar lá, eu vou dar de presente pra ela, como agradecimento, e contar essa história pra ela. Ela é muito gente boa, acho que ela vai dar risada. Enfim. Nossa, falei pra caramba. E o legal é que tudo que eu falei vai se conectar agora, porque veja só, essa mulher, ela contou pra gente um pouco da história dela e tal. E a gente conversou muito sobre essa coisa de reclamar, sabe, da vida e tal. E não é que a gente nunca vai reclamar, somos seres humanos, né? A gente reclama às vezes. Mas às vezes eu acho que a gente se sobrecarrega mais ainda quando a gente fica só pensando nos problemas, sabe? E aí eu acho que é muito importante essa coisa do balanço. Eu odeio falar sobre isso, porque depois que começou a sair a coach, a galera exagera e fica naquela de você tem que ser positivo o tempo todo, e você tem que... tudo que você mentaliza acontece, e se você acreditar acontece. Também não é bem assim, galera. Mas o que eu gosto de pensar é tipo assim, beleza, tá tudo dando errado, mas eu ficar pensando que tá dando errado toda hora vai melhorar em alguma coisa? Acho que não, né? Então, o que eu posso fazer é eu tentar fazer o meu melhor pra agora tentar socorrer isso, né? E é claro que tem dia que eu perco a paciência, que nem ontem eu perdi a paciência. Tava estressada e tal. Semana passada, na verdade, eu não tava conseguindo gravar de jeito nenhum também. Isso também contribuiu pro meu estresse, sabe? Só que é aquela coisa de regular, sabe? E sempre colocar na balança também, que é uma coisa que, assim, é muito chata de se dizer. Mas pensar assim que... ok, o problema que eu tenho agora, dá pra eu fazer alguma coisa com relação a isso? Mesmo que não resolva completamente, mas dá pra melhorar pelo menos um pouco? Então eu vou tentar fazer isso pra me dar um pouco mais de conforto, sabe? Pra melhorar um pouquinho mais a situação, é melhor fazer do que ficar parado, sabe? Mas é muito de cada um e de cada problema. Porque tem problema que realmente não tem como a gente resolver sozinho, sabe? E aí é o momento da gente ter paciência, né? Que é o que resta nessas horas. E se não é o seu caso, se é um problema que dá pra fazer alguma coisa a respeito, faz, né? Mas
É ruim falar essas coisas, sabe? Porque são coisas que todo mundo fala e eu não gosto de falar. Porque também, por exemplo, que nem na minha pior fase, né? Quando eu tava depressiva e tal, as pessoas falavam essas coisas pra mim, tipo, mas pensa que tem gente que tá pior. E eu odiava, porque eu pensava, mano, como é que pensar que alguém tá pior do que eu vai me ajudar a ficar bem, sabe? Não vai. Não é isso que eu quero dizer, sabe? O que eu quero dizer, assim, é focar naquilo que a gente consegue fazer algo sobre mesmo, sabe? É melhor do que a gente ficar se enchendo daquilo que só faz mal. E se você não conseguir nesse momento, tá tudo bem. Continue a nadar, uma hora vai melhorar e você vai conseguir, sabe? É isso que eu tenho dito pra mim, é isso que eu tenho feito. E eu tenho ficado melhor, graças a Deus, cada dia mais, né? Já não estou mais com depressão. E eu dou graças a Deus por isso também, sabe? Mas vamos um dia de cada vez, sabe? E só quem viveu sabe também. E assim, gente, olha, o desenho foi ficando assim, eu gostei bastante. Esses detalhes de dourado também que eu fiz, eu acho que super combinou e ficou uma estética tão legal. Me lembrou também os desenhos que eu tava fazendo no ano passado, retrasado, sei lá, eu tô ficando sem noção de tempo nenhuma desde que aconteceu a pandemia. Que eu fazia um desenho preto e branco e só alguns elementinhos coloridos no desenho, sabe? Eu gosto disso, eu gosto dessa estética, acho que fica tão estiloso. E aí eu tava adicionando um pouco mais de preto na imagem, porque eu acho que tava precisando, sabe? Pra melhorar mais o contraste, dar mais destaque. Eu gostei, eu acho que ficou bem legal. E aí depois vocês me falam aí o que vocês acharam. E também o que vocês acharam aí desse desenho, né? Em tempo real. Vocês veem que eu levei... eu já vou dar um spoiler aqui, né? Eu já tô terminando aqui e eu não vou mais ficar penteando muito esse desenho, né? Foram 29 minutos. Vocês viram o tempo do vídeo, né? Você já sabe quanto tempo levou, né? Foi 29 minutos e 30 segundos pra fazer o sketch. Nesse momento estamos em 26 minutos e 59, 27 minutos e 3 segundos. Enfim. E foi uma coisa rápida e tal, mas rápido pra mim, né, na minha régua. Talvez você desenhe mais rápido que eu, ou talvez você desenhe mais devagar do que eu, mas eu acho que foi um tempo legal pra fazer esse sketch aqui, do começo ao fim, né? Já dei uma acabadinha e o que demora mais ainda pra mim é pintar. Nossa, pintar demora demais, mas nesse caso aqui eu só fiz alguns detalhes, né, e o acabamento foi feito no lápis mesmo. Mas é isso aí, galera. O que vocês acharam e como é o processo de vocês, né? Quando eu tô desenhando com muita frequência, eu percebo que eu vou ficando um pouquinho mais rápida também. Então, a expectativa, eu quero muito conseguir desenhar mais esse ano, sabe? E se eu conseguir, a gente vê no final do ano aí como é que tá o processo de novo. Eu vou postando uns videozinhos aqui. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, compartilha pra me ajudar, por favor. E se você puder comentar, nossa, gente, comentário é uma delicinha. Eu amo, porque eu não quero ficar falando sozinha. Então, se você quiser comentar alguma coisa aí, comente aí, por gentileza. Um tema que você desenhou essa semana, ou alguma coisa que deixa você estressado, porque eu tava falando aqui de coisas que me deixam estressada. E é isso aí, parabéns pela sua paciência em assistir esse vídeo, né? Que eu falei pra caramba. E falei, não falei nada. Falei muita coisa, na verdade, né? Mas é isso aí. É isso que eu tinha pra falar. E obrigada também, né? Pra todos que têm paciência de ficar assistindo esse canal. Eu vou ficar por aqui. Vou deixar vocês vendo aí só a finalizaçãozinha do desenho. Tem outros vídeos do canal que vão aparecer aqui pra vocês na tela. Então, se vocês quiserem assistir, estão convidados. Eu juro que eu não fico reclamando em todos os vídeos. Na verdade, é difícil fazer isso. Hoje eu tô fazendo em parte também, porque... eu até comentei, né? Tem gente que trabalha comigo e fala, nossa, eu não consigo imaginar você estressado e tal. Porque eu não vou ficar reclamando no ouvido das pessoas durante o dia a dia, né? Mas eu acho que de vez em quando é bom a gente falar alguma coisa assim, para as pessoas lembrarem que tá tudo bem, sabe? Que somos todos humanos, que todo mundo tem problema, que todo mundo às vezes não consegue manusear e manejar direito a sua vida. E faz parte, gente, tá tudo certo, sabe? Se a gente só fala das coisas boas, às vezes a gente passa uma ideia errada, né? Aquela coisa vida perfeita de Instagram. E ninguém tem uma vida perfeita, né? Agora, ai gente, eu fiquei orgulhosa desse desenho. Olha como ficou bonitinho. Não gostei muito dessa menina da frente não, pra ser sincera. Mas é isso, beijos, abraços, tchau e até a próxima.